Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe todos nós. Uma pergunta, irmão Barça. No mundo espiritual, há diferença de idade entre os espíritos? Assim como no catolicismo há anjos antigos, arcanjos? Bom, eu vou começar respondendo da seguinte forma. Logicamente que existem espíritos mais antigos do que outros, mas todos são iguais. Agora, existem pessoas que desencarnaram criança e apresenta o perispírito ainda infantil do lado de lá para se mostrar que é aquela pessoa. Aqui na cidade de Palmelo, nós tivemos um espírito que veio para tratamento, chamava Joaninha Dark. Ela ficou na pensão Palmelo, na época era pensão Palmelo, hoje é Hotel Palmelo. Os pais dela trouxe para tratamento, mas ela andava engatinhando, ou seja, tinha que colocar os pés para frente para depois jogar o corpo mais para frente. Colocava os pés para frente e jogava o corpo para frente. Era uma enfermidade que ela tinha. Bom, ela não curou a enfermidade e veio a óbito. Mas antes de desencarnar, a criança falou para o Damo assim, que o Damo era um médium aqui da cidade, foi presidente do centro, e o Damo, ela disse assim para ele, Damo, eu vou vir trabalhar com você dentro de 30 dias. Mas o Damo não deu importância àquela conversa. E quando ela desencarnou, todos acharam ruim, porque ela estava em tratamento, já estava melhorando, mas veio o desencarne. Quando ela desencarnou, tudo bem, passou. 30 dias depois, o Damo sente que uma criança pega no dedo dele, dedo mindinho. Era justamente Joaninha da Arco, sabe o que? Agora ela estava caminhando. Aí ela disse, eu não falei que eu vinha? Vou trabalhar com você. E assim, nos trabalhos de desobsessão, era Joaninha d'Arc que encaminhava os espíritos para os prontos-socorros espirituais. A Joaninha d'Arc, ela não trabalhou só com o Damo, como trabalhou com a Vânia na psicografia, respondendo cartas. Então, um espírito que só parou de trabalhar com a Vânia quando o espírito ia reencarnar novamente. Então, Joaninha está reencarnada. E parou de psicografar e o Natanael que assumiu o lugar de Joaninha d'Arc. Então vemos aí que o espírito desencarnou criança, manteve o perispírito infantil para o trabalho no plano espiritual. Mas a idade do espírito, essa ninguém sabe. Por exemplo, se eu perguntar ao Maxwell, Max, qual que é a sua idade? Aí o Max vai dizer 30 anos, 30 anos, eu tenho uns 35, né, Max? Você tem que saber, hein, cara? Você tem que saber. 88? 33. 34? Vai fazer 34 esse ano. Farei 34. Muito bem. Então, aí só que 34 é só a idade do corpo do Max. Você sabia que você pode ser mais velho do que eu, inclusive? Pode. Sim. De vez em quando eu chamo ele de meu pai, né?
Então, quer dizer, em vez de eu ser o filho, de eu ser o pai, na verdade eu sou o filho, porque ele tem me dado instruções aí. Então, 34, Max, é a idade do seu corpo. Como espírito, você é milenar. Então, tem mais idade do que a gente imagina. Tá certo? Quer falar alguma coisa pro Alisson? Opa, você já respondeu bem Os amigos demais. que estão assistindo, né? Isso. Esse programa é muito bom, né, cara? Porque o Alisson traz uma dúvida que é de interesse dos demais que estão acompanhando. Então a gente vai ficando, né? E aí a gente aproveita a oportunidade, pede você que está acompanhando para deixar o seu like, para compartilhar, né? Porque essas informações aqui, à luz da doutrina espírita, também podem ser importantes, né, para outras pessoas. Vamos praticar a caridade do compartilhamento. É isso aí, seu Alisson. Então, eu vejo no final ele fala, ó, assim como no catolicismo há anjos antigos, né? Então nós temos espíritos mais antigos do que outros, né? Porque quando nós somos criados, quando o espírito é criado, utilizando aí o fluido cósmico universal, já tendo passado, as crianças estão conversando aqui, já tendo passado, né, pelos diversos reinos, Deus utiliza esse fluido cósmico universal, cria o espírito. Essa criação do espírito, ela não ocorreu em apenas uma oportunidade, isso vem acontecendo sempre. Então, os espíritos, né, têm idades distintas, foram criados, uns criados em uma época, outros criados em outra época, né? Só que no mundo espiritual, essa diferença de idade, ela não é levada em consideração, né? Os espíritos não olham uns para os outros e falam, esse aqui é um espírito bem antigo, não. O que destaca, né, o que diferencia um espírito do outro é a sua própria condição espiritual. Então nós podemos ter espíritos que foram criados, sei lá, vou chutar um tempo aqui, tá? 3.000 anos. 3.000 anos. O espírito foi criado, então já existe ali uma individualidade. E aí outro que foi criado há 50.000 anos. 50.000 anos. Nós podemos obter, né, normalmente esse espírito que foi criado há 50.000 anos é um espírito que vai ter e aí é já uma evolução espiritual maior do que foi criada há 3.000 anos, mas isso não é uma regra, porque a nossa evolução não depende do tempo ou do número de encarnações que a gente tem, mas sim de como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, né? Então, lá no mundo espiritual, o que vai diferenciar um espírito do outro é a evolução espiritual de cada um deles, né? E meu pai falou muito bem aí de como se apresenta esse espírito no mundo espiritual. Ele pode se apresentar, normalmente se apresenta na forma como ele esteve na última encarnação, mas como o perispírito armazena toda a informação de nossa vida espiritual, nossa vida como espírito, né, nós podemos, no mundo espiritual, nos apresentarmos da maneira que nós quisermos. Então, nós nos apresentamos, por exemplo, como nós fomos na última encarnação, ou como nós fomos na penúltima, ou como nós fomos há 10 encarnações anteriores. E como é que se dá isso, né? Essa flexibilidade. Isso acontece porque toda a informação está gravada no perispírito, e a gente vai se apresentar a uma pessoa ou a um espírito de acordo com como esse espírito nos conhece, né? Então, por exemplo, uma criança desencarna, ela vai para o mundo espiritual, ela chega no mundo espiritual, como André Luiz já nos relatou, na forma de criança. Ela, se houver necessidade, ela vai frequentar escolas do mundo espiritual, né? E ela vai crescendo lá, porque ela precisa disso, né? Não todas, mas várias precisam disso. Aí vamos supor então que agora esse espírito já não está no mundo espiritual se apresentando como uma criança que foi da última encarnação dele, que ele desencarnou com pouca idade. Ele já está se apresentando, por exemplo, como da penúltima encarnação. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Agora imagine o seguinte, ele vai se apresentar em sonho para sua mãezinha, né? Então, passaram-se vários anos, a mãezinha lembra da sua criança como uma criança. Esse espírito, ao se apresentar para a sua
última, para sua mãe, né, que foi sua mãe na última encarnação, ele não vai chegar lá e se apresentar da forma adulta. Ele vai se apresentar da forma infantil, que é como a sua mãe lembra dele. Então o espírito tem essa flexibilidade aí, porque tudo fica gravado no nosso perispírito, né?